Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula aqui toda quinta-feira, Mulheres Reais, Histórias Reais, às 19h17. Sejam todas muito bem-vindas. Quem ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostra qual é o caminho de solução que você precisa seguir para superar a dor da traição em 4 semanas. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula. Tem aluna na T15 chegando aí? Tem aluna de outras turmas? Vão se identificando aí para eu saber, tá? Pessoal do YouTube, me escuta bem, me ouve bem? Bora falar nessa aula hoje? Será que é por isso que essa traição entrou na minha vida? Sobre isso que eu quero falar com vocês aqui um pouquinho hoje, tá? Será que foi por isso que essa traição entrou no meu casamento? Vamos lembrar de uma coisa? Que é assim, se você está chegando aqui agora, então esvazia sua xícara 2 vezes mais, né? Porque quem já está me acompanhando aqui há algum tempo sabe que as minhas respostas sempre são fora da caixa. Sempre é fora daquilo que você esperava ouvir, ou aquilo que todo mundo diz, ou aquilo que todo mundo fala, né? Você está chegando aqui agora, você também fala que traição é só falta de caráter. Você fala que traição é só falta de amor, olha, respira fundo, volta lá no meu perfil, assiste outras aulas primeiro, para depois você conseguir dar conta de assistir essa aqui, tá bom? Fechado? Se você passou pela dor da traição, a primeira coisa que eu falo para vocês é: a traição é um ponto alto de uma relação que já estava adoecida. Paula, mas estava tudo bem, estava tudo indo perfeitamente bem. Então, eu sempre falo aqui que muitas vezes nós não conseguimos ler os sinais. Porque a traição, gente, ela não acontece do dia para a noite, tá? Essa traição, ela é pensada, essa traição, ela é esquematizada, mesmo que eu não consiga ler os sinais. Ponto 1. Então, a traição é um ponto alto, uma mensagem máxima de algo que você precisa ver, de algo que você precisa olhar, de algo que você precisa mudar, de uma relação que já estava adoecida. E muitas vezes esse adoecimento não começou no seu casamento. Esse adoecimento já vem vindo de geração em geração. Então, quando as minhas alunas entraram na jornada, elas fizeram um exercício comigo e muitas delas verificaram aqui, fez o exercício de que essa relação adoecida, um casamento adoecido, já acontecia na relação dos pais dela, já acontecia na relação dos avós dela, já acontecia na relação dos tios dela, irmãos dela. Então, elas conseguiram perceber que esse adoecimento que eu falo para vocês, que traz o buraco, né, que leva ao ponto alto da traição, não começou somente no casamento dela, mas começou lá, muito lá atrás. Porém, sem saber, esse buraco acabou se repetindo também no casamento dessa mulher, ok? E um dos grandes buracos que pode estar acontecendo aí no seu casamento hoje é o seguinte: é aquele que nós chamamos da transferência. O que isso quer dizer, Paula? Porque com quem foi que a gente aprendeu a amar? Com quem foi que a gente aprendeu o que era casamento? Com quem foi que a gente aprendeu o que era ser mulher? Com quem foi que a gente aprendeu o que era ser homem? Então, foi com os nossos pais, com os nossos avós, com as pessoas que estavam próximas a nós. E se essas pessoas que nós tanto amamos não tinha, né, um relacionamento saudável, é claro que para ser igual ou para ser diferente, eu acabo repetindo o mesmo padrão. E aí, aqui que eu quero falar para vocês hoje, um dos buracos, né, desse distanciamento, desse adoecimento dessa relação, é a nossa transferência. Então, por exemplo, se eu não tive um pai presente na minha relação, se eu não tive um pai, se eu não conheci o meu pai, se não me deixaram saber quem era o meu pai, a história do meu pai, ou se eu sei quem é o meu pai, porém meu pai se separou da minha mãe e viveu com a família dele, hoje ele não liga, hoje ele não me procura. Então, qual é a sua visão para esse masculino? E aí, gente, é tão interessante isso, né, no nosso sistema. Pena que muita gente não tem acesso a esse conhecimento antes. O que a gente faz? O nosso casamento é uma extensão do nosso núcleo familiar. Quando a gente não tem conhecimento, a gente simplesmente é uma extensão de tudo aquilo que eu vivi com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, avós e primos, seja para ser igual a eles ou seja para ser diferente deles.
Então, por exemplo, se eu não tive um pai presente, agora eu quero encontrar um marido salvador, né? Que não faça isso comigo e que não faça isso com os nossos filhos. Sim ou não? Então, muita mulher aqui dizia assim: eu busquei no meu marido um homem completamente diferente do que o meu pai foi para mim. E aí, o que nós fazemos só com essa fala? Só essa fala já tem claramente uma transferência. Então é assim, marido, ó, gente, tudo isso é inconsciente, tá? Ó, marido, tudo aquilo que eu não vivi com meu pai, né? Tudo aquilo que eu vi a minha mãe sofrendo com meu pai de traições repetidas, eu não quero viver com você. Então, marido, você precisa ser diferente do que o meu pai foi. E é aqui, gente, é nessa fala que muitas vezes a gente coloca o tamanho de uma expectativa nesse marido. Não porque ele é diferente, não porque o meu pai gritava com a minha mãe, ele não grita. Não porque o meu pai me abandonou, meu marido não me abandona. Mas o meu pai traiu a minha mãe, o meu não vai trair. E a gente já tem com uma 100% de segurança. Não, ele não vai me trair. A gente já conversou sobre isso, ele disse que nunca me trairia. E ainda assim, traiu. Então, um dos grandes buracos que a gente leva para a nossa relação, e isso vem acontecendo de gerações em gerações, é justamente essa transferência. Só que essa transferência, ela não acontece assim de uma forma tão simples. Ela vem com um peso, ela vem com uma grande expectativa. Tá fazendo sentido para vocês o que eu estou dizendo aqui? Ela não acontece assim de uma forma simples, leve, né? De uma história do tipo assim, olha, foi tão difícil, né? O que a gente pode fazer diferente agora? Não. Quando eu digo que eu quero um marido diferente do que o meu pai foi para minha mãe, eu trago isso como um julgamento. Eu trago isso com um olhar onde eu sou maior que os meus pais. E isso que eles fazem, eu recrimino. Isso que eles fazem, eu julgo. E aí, quando eu vou para o meu casamento, né? Muitas mulheres falam isso, Paula. Eu sempre disse a minha vida inteira que eu nunca perdoaria uma traição. E aí a vida dá um jeito de fazer você viver exatamente esse movimento para falar: e agora, boneca? Você dá conta de fazer diferente do que a sua mamãe fez? Entendem esses processos? Então, tudo isso vem nos mostrar grandes buracos que nós caímos na nossa relação sem saber. Por isso que quando alguém aqui chega dizendo que é só falta de caráter, falta de amor, falta de... Gente, é muita superficialidade. Se você realmente quer ter um relacionamento saudável, se você passou pela dor da traição e você quer superar essa dor, saia desse lugar de ser superficial. Toda mulher que é superficial já está fora do seu feminino. Porque quem é superficial é o masculino. O feminino, ele é profundo. O feminino, ele quer saber mais. O feminino aprende para depois ensinar. Então, se você, mulher, tá nesse lugar de só apontar o dedinho para o marido e querer que tudo se exploda, porque agora é ele que tem que resolver tudo, a senhorita já está fora do seu lugar. E fora do seu lugar, da sua energia feminina, não tem solução. Porque um masculino se atrai por um feminino. Masculino com masculino, briga. Masculino com masculino, tiro, porrada, bomba. E nesse lugar não tem diálogo. Nesse lugar não tem conversa, tá? Fazendo sentido para vocês o que eu estou dizendo aqui? E por que o tema dessa aula eu trago para vocês com uma grande importância? Eu falo isso para vocês porque, sem olhar qual foi o meu buraco, e não é um só, tá, gente? São vários. A jornada, a lógica dos relacionamentos, que é a minha mentoria fechada, ela vem te mostrando cada um desses buracos, em cada um desses pilares, tá? Se eu não olho para esse buraco, que, ó, muitos buracos são conscientes, né? Outros buracos não são conscientes. Muitos buracos no nosso casamento são inconscientes. São aqueles que eu não sei que é um buraco. E ainda assim eu continuo repetindo, detalhe, achando que eu estou certa. Achando que eu sou perfeita. O errado é ele. Quando eu venho para uma jornada de autoconhecimento como essa aqui, você recebe um chacoalhão. Acorda, menina! Acorda! E aí você começa a olhar o que é uma relação saudável.
E aí você começa a se atentar o quanto você também teve de responsabilidade nesse adoecimento. Não pela traição, mas pelo adoecimento dessa relação. Se ambos tivessem esse conhecimento, se ambos tivessem procurado ajuda, a traição não precisaria acontecer. Mas como nenhum de nós procuramos, né, autoajuda, autoconhecimento para ter uma relação saudável, a traição é o ponto alto, é a febre maior desse casamento. Porém, se eu não olho para isso, se eu não curo esses buracos, tanto faz. Eu ficar com o João, eu separar do João, a dor vai continuar dentro de você. Você esteja aqui, você mude de cidade, você mude de país, você mude de planeta. A dor vai continuar. E todas as pessoas que você atrair para você depois dessa separação vão vir por atração. Vão vir por algo que vocês se conectam. E adivinha o que vai acontecer nessa nova relação? Novas traições. Por quê? Porque a traição, gente, por mais dolorida que ela seja, ela vem para nós como uma grande mensageira. Ei, Cleide, se a traição entrou na sua vida, é porque algo está no caminho errado. Essa relação precisa de mudança. Ah, ele não sai do telefone. Ah, ele não me fala onde ele vai. Ah, ele só vai. Não é essa a causa raiz. É causa raiz da raiz da raiz. Por que o seu relacionamento ganhou esse espaço? Por que vocês caíram no buraco? E por que tantas vezes eu olho aquilo que eu sei que preciso mudar e não tenho forças para fazer a mudança ou para continuar fazendo essa mudança? Só depois que você se cura dessa dor, só depois que você entende quais são esses buracos e tampa esses buracos, é que você realmente consegue ter um relacionamento que vale a pena ser vivido. Enquanto isso, você fica esperando que o outro traga para você as respostas do porquê que ele traiu, porquê que ele fez isso com você, se você nunca esperava isso dele, se ele disse que nunca te trairia. Então, mulher, se você está indo para esse lugar de querer entender quais são esses buracos, hoje eu estou te trazendo um deles. E esse buraco é o buraco da transferência. Um outro movimento da transferência é o seguinte: quando eu sou a filhinha do papai. Então, o meu pai era aquele que fazia tudo por mim, principalmente as filhas caçulas ou filhas únicas, né? Então, eu tenho aquele papai que me paparica, eu tenho aquele papai que cuida de mim, ou às vezes eu tenho irmãos mais velhos, né, que fazem esse movimento por mim. E aí, eu vou para um casamento exatamente nessa postura, dessa filhinha do papai, dessa mulher que tem tudo na mão, que dificilmente é contrariada, que todo mundo está fazendo tudo por ela. E, gente, quando eu falo a filhinha do papai, não é numa forma pejorativa, mas é exatamente como acontece, né? Por quê? Porque ela tem tudo muito mais fácil do que os outros irmãos já tinham. Ela passa por menos frustração. E aí, quando ela vai para esse casamento, adivinha quem ela espera encontrar nesse marido? E aí, alunas? Quem que é essa filhinha do papai espera encontrar nesse marido? Um marido ou um marido igual ao pai? Isso também é uma transferência. Então, todo o amor que eu recebo do meu pai, agora eu quero receber nesse casamento. E o que essa mulher não entende é que amor de pai é um, amor de marido é outro. E se você tentar comparar esses dois amores, amor de pai com amor de marido, essa conta nunca vai fechar. Esse marido sempre vai estar em débito com você. Por quê? Porque os pais, eles dão ilimitadamente. Marido, 50-50. Entende isso? Então, se eu sou essa mulher que estou indo para essa relação nesse lugar, aqui a gente também já começa a entender um grande buraco. Então, seja pela falta desse pai, que eu acabo transferindo para esse marido, para tomar desse marido todo o amor pai que eu não tive, e por isso, gente, que a traição ela é tão dolorida. Principalmente nesse caso aqui. Por quê? Porque eu já perdi o meu pai uma vez, né? Ou eu nunca tive o amor do meu pai por mim, né? Eu nunca senti o amor do meu pai por mim. E aí eu transferi todo esse amor para o meu marido. E agora, descobrindo essa traição, é como se eu me sentisse abandonada pela segunda vez. Só que essa dor, quando eu faço essa transferência, essa dor ela é tão profunda que é muito maior do que eu mesma.
Então, não é só um marido que eu sinto que está indo embora. Não é somente a traição de um marido, mas é a traição de um pai. De um pai que foi embora, de um pai que me abandonou, de um pai que preferiu a outra família, de um pai que preferiu a família dele, não sei qual foi a sua história. Mas é por isso, gente, que a traição dói tanto. Porque a traição é aquele álcool na ferida. Eu nunca usei esse exemplo aqui, mas eu acho que ele faz muito sentido. Imagina lá que você está com um machucado. Gente, um machucadinho simples. Hoje eu fui na manicure e ela tirou um bifinho aqui, ó. Bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo. Quando ela foi me passar acetona, eu dei um pulo na cadeira. A traição é exatamente isso. A traição é essa acetona aqui, ó. Por quê? Porque a ferida já está aberta. E a traição vem te lembrar que essa ferida aqui não está cicatrizada. Por isso que essa traição dói tanto dentro de nós. Seja por causa do abandono, seja por causa da rejeição, seja por causa da ridicularização, ou porque você precisa provar algo para alguém uma vida inteira, seja porque você foi manipulada, seja porque você já foi trocada, né, lá na sua infância, pelo seu pai, por um outro irmão, enfim. Essas são as nossas dores raízes. E aí, a traição vem te mostrar que essa dor mais profunda não foi curada. E é por isso que ela é tão dolorida. Porque não é só sobre esse marido, né? Muitas mulheres que falam assim, nossa, quantas mulheres que eu já falei aqui, né, nessa última maratona, que falaram, Paula, eu tive a vontade de ir contra a minha própria vida, porque a dor era insuportável. E lembre-se, a dor insuportável não é só dessa traição, é de uma dor que eu já conheço dentro de mim. E é por isso que ela dói tanto. Porque quando a gente vai olhando, né, qual foi a minha história e o que eu projetei nesse marido, que é o que a gente chama da transferência, a gente fala, isso tudo que eu esperava desse marido, não era desse marido que eu estava esperando. Era de uma relação, de um pai, de uma mãe, que não deu certo. E aí a gente vai para essa postura arrogante, inconsciente, de tentar resolver o problema dos nossos pais na nossa própria relação. E é aqui que o negócio começa a envergar. Porque você vai querer fazer de um jeito, ele vai querer fazer de outro, cada um tentando jogar para o outro a sua própria dor. Quando? O que nós fazemos aqui? Qual é o correto, né? Cada um precisa pegar o seu próprio filho, né? Cada um precisa olhar para a sua própria dor. Cada um precisa curar sua própria dor. Quando as mulheres vêm para a jornada e elas passam por esse processo de superar a dor da traição e elas se curam dessa dor, elas têm um novo olhar para essa traição. Quando elas fazem esse movimento, agora elas estão disponíveis para olhar também para a dor desse marido. Porque, mulher, se o seu marido te pediu perdão, isso significa, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou perdido. Olha só como isso é forte. Se o seu marido te pediu perdão por essa traição, lembre-se, é um pedido de socorro. Eu estou perdido, tá? E se você não sabe o caminho para guiar esse marido por esse caminho de solução, do jeito que eu explico para vocês, olhando para a causa raiz, para causas mais profundas, e eu também fazendo as minhas mudanças, não tem solução. E é por isso que nós estamos vendo uma sociedade do jeito que ela está sendo hoje, né? Onde os nossos parâmetros de saudável, os nossos parâmetros de casamento, os nossos parâmetros de família estão assim, ó, totalmente enrolados e misturados, tá? Então, eu preciso parar. Primeira coisa que eu preciso parar de fazer, olhar para essa dor, olhar para a traição da forma como você vê que a sociedade olha. A maioria olha. É falta de caráter, é falta de amor. É a primeira coisa que a sociedade faz. Saia desse lugar, tá? Porque se do jeito que a sociedade olha para a traição fosse o correto, nós não teríamos tantos divórcios, nós não teríamos tanto segundo, terceiro, quarto e quinto casamento, tá? E eu nem teria a repetição das traições. Então, mulherada, acorda! Acorda! A grande oportunidade dessa aula é para que você acorde. Se você também pensa assim, saia desse lugar. Porque quando a gente fala assim, ó, a mulher sábia edifica o seu lar.
né? O edificar o seu lar não é simplesmente dizer eu perdoo e tudo continua da onde parou. Não. A mulher sábia, ela faz de tudo para blindar a sua família da dor. Olha o tamanho dessa importância. Não é pelo meu casamento, não é pelo meu marido, é pela família. E isso vai para uma esfera muito maior do que o casamento, tá? Então, mulher, presta atenção nisso que eu tô te falando. O que eu preciso fazer no lugar disso, Paula? Eu preciso me dar a oportunidade de entender o que essa traição quer me contar. O que essa traição quer me mostrar. Para aí eu começar a ter um novo início. Então, para quem acha que perdoou a traição e vai restaurar o seu casamento, esquece. Isso é balela. É uma grande de uma mentira. Ninguém restaura casamento depois de uma traição. Traição é devastadora. Nós conseguimos criar um novo começo. Restaurar casamento não restaura, tá? Então, se você perdoou, tá querendo a restauração do seu casamento, se você acredita que quem ama não trai e quem trai uma vez vai trair sempre e tantas dessas outras crenças, acorda. Acorda, porque você está sendo devorada por tudo isso sem solução na sua vida. E você está a ponto de perder a sua paz, você está a ponto de perder o seu casamento, perder a sua família e perder os seus filhos. Porque tudo vem por consequência. Um beijo, fiquem com Deus.